Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? Então vamos lá, eu vou fazer a videoaula sobre as grandes navegações, mas antes não posso deixar de mandar um abraço para os meus queridinhos lá da Escola Arthur Gaioto, o 7º A, B, C, D e E, o 7º B lá da Escola Luig, forte abraço galera, o 8º A também da Escola Arthur Gaioto, o 6º C e o 6º F. Também um abraço lá para o pessoal da Escola Gradual, na pessoa da nossa gloriosa Aninha. Um abraço aí, turma. Vamos lá, sem brincadeira. As grandes navegações. Vamos tocar. Pessoal, as grandes navegações foram um período histórico importante, certo? E é o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre aproximadamente 1400 e 1600, século XV e XVI. Essas viagens foram, antes de mais nada, uma grande aventura. Isto mesmo, pois os europeus desconheciam os oceanos que eles queriam atravessar. E suas embarcações eram inadequadas à navegação a longa distância. Nós vamos mostrar para você um mapa que foi usado pelos primeiros navegadores europeus lá no século XV. Só que esse mapa foi feito por Ptolomeu, geógrafo e astrônomo que viveu na Alexandria no século II d.C. Dá uma olhada no mapa lá. Então, esse mapa aí, ó, era usado pelos caras, pelos primeiros navegadores. Eles encaravam o Oceano Atlântico e a costa da África usando este mapa aí, né? Tá vendo que tá bem, não era muito completo como os que são hoje. Vamos voltar. Havia perigos reais e imaginários em toda essa epopeia ibérica. Para navegar em alto mar, os europeus do século XV tiveram de enfrentar muitos perigos reais e imaginários. Os perigos imaginários eram muitos. Eles acreditavam que a Terra era quadrada, que chegava ali na linha do horizonte, desabava tudo. Eles julgavam que a Terra era achatada como uma pizza, então não tinha continuidade ali na linha do horizonte. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. E muitas outras coisas que eles acreditavam lá, certo? Os perigos reais que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos. Os ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe dos navios porque eles não conheciam as profundidades das águas, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Na economia verificou-se o crescimento do comércio, o florescimento de cidades antigas e o surgimento de novas cidades na sociedade que estava saindo da Idade Média, entrando na Era Moderna, com o renascimento cultural, urbano e cultural. E o surgimento de um novo grupo social, que a gente já falou isso muitas vezes nas aulas, que era a burguesia. E na política assistiu-se o fortalecimento dos reis e a centralização do poder real. A padronização de moedas, as leis, certo? O mesmo idioma, fronteiras, exército permanente, profissional, assalariado, enfim, vários desdobramentos que iam culminar nessas grandes navegações, tá? Muito bem. As riquezas que vinham para a Europa, que tinham na Europa, elas vinham do Oriente. Então, os mercadores de Gênova e Veneza, que eram cidades do norte da Itália, eles controlavam o rico comércio com o Oriente. Então, eles controlavam tudo ali. E esse comércio girava em torno dos artigos de luxo, a seda da China, tapeçaria da Pérsia e das famosas especiarias, pimenta do reino, cravo, canela, mostarda, gengibre, noz moscada. E a seda foi descoberta pelos chineses e na Europa ela era comprada a peso de ouro para que os ricos, os nobres e os reis se vestissem com elas. Dá uma olhadinha no quadro para a gente ver essas especiarias aí, para a gente ter uma ideia do que eles comercializavam. Vamos lá. Então, como eu havia dito, sobre as mercadorias que vinham do Oriente, temos aí à esquerda a seda, né, que era feita pelos chineses, e à direita um artesão persa, fazendo os famosos tapetes persas, né, que até hoje são muito caros e cobiçados. Se bem que na nossa sociedade aqui no Brasil a gente não tem muito contato com essas coisas, mas em outros lugares isso é muito comum, certo? Também temos aí as especiarias, como eu estava falando, né? Não havia geladeira, eles usavam elas para conservar a carne e tornar seu sabor agradável. E também serviu como condimento para muitos outros alimentos.
e eram usadas no preparo de remédios. Então, nas imagens vemos exemplos de especiarias como a baunilha, a canela, noz, temos a pimenta do reino, certo? O cravo da Índia, e é isso aí. Vamos voltar lá, pessoal? Então, tanto essas especiarias quanto os artigos de luxo eram trazidos do Oriente em caravanas de camelos, guiados pelos árabes, até os portos de Constantinopla, Trípoli, Alexandria, Tunis e Celta. Com o Mediterrâneo controlado pelos italianos, só restava uma alternativa então para os outros povos europeus que quisessem participar do comércio de especiarias, evitar o Mediterrâneo e buscar um novo caminho para o Oriente navegando pelo Oceano Atlântico, que já era uma outra coisa, tá? Veja aí umas fotos sobre caravanas e caravelas. Vamos lá, dá uma olhada. Tá, dá uma olhada aí. À esquerda, nós temos uma réplica de uma caravela daquele período. E acima, como ainda acontece lá no norte da África, vemos uma caravana com os camelos carregados, o pessoal indo fazer comércio. Esses povos aí são os beduínos lá do deserto do Saara. Vamos em frente? Então, galera, o país que deu pioneirismo a esse processo foi Portugal. E o primeiro nas grandes navegações, né? Então, no início do século XV, Portugal estava em condições de liderar a expansão marítima comercial europeia. Possuía um rei e uma burguesia dispostos a investir muito dinheiro no negócio, envolvendo especiarias e artigos de luxo do Oriente. E para vencer os perigos marítimos, os portugueses desenvolveram técnicas e conhecimentos novos, como o aperfeiçoamento de mapas, o uso de bússola e do astrolábio e a criação da caravela. Vamos dar uma olhada na foto que eu tenho aí para mostrar, para você ter uma ideia de como era a caravela. Temos aí uma réplica, navegando no mar de verdade. Vamos lá. Vocês estão vendo aí à esquerda? Uma caravela, uma réplica, é lógico, né? Não é aquela do período. A gente vê uma réplica e os caras navegando aí em mar aberto. E acima você vê, tem o astrolábio e uma bússola antiga, tá? Eles começaram a desenvolver essas coisas, essas ferramentas para poder fazer suas travessias. E aqui nós vemos, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui pra gente. Aqui, ó, a bússola foi inventada pelos chineses e levada para a Europa pelos árabes. E a caravela de descobrir, né? O navio que era usado para os descobrimentos. E fala aí qual o significado da palavra, tá? Nós vemos aí um desenho dela e mostrando como era por dentro a caravela, o que ela conseguia carregar, os armamentos. Tá vendo aqui na higiene, aqui na esquerda, no cantinho, o cara sentadinho ali no vaso, ao ar livre, preparado para dar uma aliviada na carga? Então, a vida numa caravela não era como a gente assiste nos filmes aí, cheio de aventura e romance. Era uma vida bem difícil mesmo, tá? Vamos voltar, vai? Então, os portugueses acreditavam que contornando a África seria possível chegar ao Oriente. Mas no começo do século XV, pouco se sabia sobre esse caminho. Por isso os portugueses foram avançando pelo Atlântico aos poucos. Cada piloto que voltava de uma viagem pela costa africana trazia um roteiro de viagem a partir do qual os estudiosos iam aperfeiçoando os seus mapas. Os caras eram muito espertos. Na sua apostila aí, você vê eles avançando no Oceano Atlântico, conquistando e descobrindo a Ilha da Madeira, as Ilhas Cabo Verde, o arquipélago de Açores, as Ilhas Canárias e por fim contornando a África. Então foi um passo a passo que eles iam fazendo aí, certo? Em 1415, os portugueses tomaram o porto de Celta, que ficava no norte da África, na passagem estreita ali do mar Mediterrâneo, para impedir então o comércio entre árabes e italianos. Mas nada adiantou, os árabes desviaram suas caravanas para outros pontos do litoral africano. Certo? Então os portugueses sentiram a necessidade de planejar o passo seguinte. Por isso, Dom Henrique, filho do então rei de Portugal, Dom João I, fundou a Escola de Sagres. A Escola de Sagres era um centro de estudos náuticos que reunia geógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores, tradutores e cartógrafos para desenvolver instrumentos de navegação
mapas e estudos sobre ciência náutica, com base em diários de bordo e roteiros de viagem. Então veja bem, pessoal, os caras criaram uma universidade da navegação, com pessoas experientes, com estudiosos de vários ramos de atividades. Eles foram então fazendo todo o manual de instruções para poder atravessar o Atlântico, tá? Muito bem, vamos lá. Com o apoio desses estudiosos e capitães experientes, os portugueses foram avançando pelo Atlântico e acompanhem no mapa a expansão marítima portuguesa passo a passo. Dá uma olhadinha aí. Então, pessoal, vai vendo aí do lado direito, a ano, você observa aí que ao longo dos anos 1400, Portugal foi aos poucos, e o mapa à esquerda mostra isso, as legendas aí, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e primeira viagem até o Japão que eles fizeram, tá? Eles foram aos poucos dominando todo o Oceano Atlântico, Oceano Índico e parte do Pacífico. E esse passo a passo envolveu estudos, envolveu descobertas, envolveu conquistas, e eles foram se aprofundando nesse momento aí. Então, com a chegada de Vasco da Gama à Índia, os portugueses realizaram seu maior sonho da época, chegar ao Oriente e contornando a África. E olha, o lucro obtido por essa expedição daria para montar 60 outras iguais a ela. Lembra que eu falei? Vasco da Gama aí, você vê a figura dele, os desenhos, as pinturas sobre ele, na cidade de Calicut, na Índia, ele conseguiu lucros de 2000% na viagem que ele fez, tá? Aí começou a concorrência espanhola. Fernando Isabel se aplicava então em busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, esses reis aprovaram o plano do genovês Cristóvão Colombo. E o plano dele consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta ao mundo. Dá uma olhada aí. Você vê em vermelho a primeira viagem de Colombo, em azul a viagem do português Fernão de Magalhães a serviço da coroa espanhola. Fernão de Magalhães, eu já falei dele, tem na sua apostila Circunnavegação, navegação ao redor do globo, que ele realizou a mando e financiado pelos reis espanhóis. Beleza? Vamos voltar lá para nossa sala de aula. Então, falando de Colombo, né? A gente está falando agora dos espanhóis. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Nina e Pinta. E depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis do Oriente para o Ocidente, ele teve uma grata surpresa. Ele encontrou um continente novo que para os europeus foi chamado de América. Dá uma olhada nessa ilustração aí para você ver o que eles tiveram que enfrentar. Então, como eu relatei, Colombo foi em linha reta, em 2 meses chegou num novo continente chamado depois de América. Vamos voltar? Em 12 de outubro de 1492, mas como pensou em ter chegado à Índia, Colombo chamou de índios os diferentes povos que habitavam essas terras. Havia milhares deles. Agora, muita gente pensa assim, descoberta, encontro ou invasão da América. Mais de 500 anos depois da chegada de Colombo nas Bahamas, na América Central, uma pergunta continua no ar. 12 de outubro de 1492 foi o dia da descoberta, do encontro ou da invasão da América pelos europeus? Fica aí essa pergunta para você meditar nela, tá? A notícia sobre essas terras quase causou uma guerra entre Espanha e Portugal, já que ambos queriam ter, por assim dizer, os direitos sobre elas. Depois de discussões prolongadas, esses países acabaram chegando a um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, tá? E veja no mapa aí os domínios de Portugal e os domínios da Espanha, tá? Que a gente já falou isso um pouquinho na sala de aula lá no 6º C. Vai lá. Então esse mapa aí nos mostra de maneira bem clara, em verde os domínios portugueses e em cor de laranja os domínios de Espanha. Mas você lembra que antes teve um outro tratado, uma bula, e colocava essa linha imaginária mais para o lado da ilha de Cabo Verde ali. Portugal brigou ali e tal, brigou no sentido de diplomacia, de discussão,
de ações judiciais e conseguiu jogar essa linha imaginária 370 léguas mais a oeste. Resultado, essa parte verde, onde começou a colonização brasileira, era a área portuguesa. Volta aqui para o estúdio. Aí temos Cabral, né? Ele tomou posse das terras brasileiras. Mas foi mais ou menos assim, preocupado com a concorrência, o rei português Dom Manuel. Eu comecei essa história com o rei Dom João I, depois o infante Dom Henrique, agora o rei Manuel, Dom Manuel. Por quê? Porque trocou de rei tanto assim. Porque, claro, eles foram morrendo e outros foram assumindo o trono, e agora nós estamos na regência, no governo do Dom Manuel. Ele decidiu enviar uma expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra foi comandada pelo nobre chamado Pedro Álvares Cabral. Ela partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, 10 naus, que era um modelo de navio que tinha naquele tempo, e 3 caravelas. E cerca de 1.500 homens, incluindo cartógrafos, padres, soldados, escrivão e navegadores experientes como Bartolomeu Dias, que tinha sido o primeiro europeu a contornar a África, e ele estava aí na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algumas algas marinhas. Isso é sinal de que a terra estava perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, eles avistaram então um monte azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Veja uma fotografia atual desse lugar, para você ter uma ideia de qual foi a visão dos portugueses quando eles chegaram nesse ponto do mar. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na imagem, na fotografia, o Monte Pascoal lá ao fundo, tá? E podemos então ter uma noção do ponto de vista dos portugueses ao avistarem essa terra, tá? Muito interessante, né? Vamos lá, volta para o estúdio. Depois deles estabelecerem contato com os indígenas, eles desceram ali, eles aportaram num lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, e eles fincaram uma cruz de madeira lá com as armas, ou seja, os brasões da coroa portuguesa, já dizendo que aquela terra era deles, né? Veja as ilustrações desse período aí, desse evento, são pinturas que foram feitas depois, mas para nós termos então uma ideia de como foi esse momento. Vamos lá! Então, como eu estava dizendo, pessoal, essa é uma ilustração para dar uma ideia de como foi aquele momento. Aí em cima, na foto, o marco de Porto Seguro, que marca o lugar oficial da posse dos portugueses da terra do Brasil, das terras brasileiras. E o texto aí vem mostrando para nós o que eles fizeram naquele momento. Depois de tomar posse, então, e estabelecer contato com os indígenas, eles fizeram uma primeira celebração de missa e um navio voltou lá para Portugal com o escrivão Pero Vaz de Caminha levando uma carta para mostrar para o rei de Portugal, para relatar o que tinha acontecido, o que eles tinham feito. Então tem um trecho da carta aí, é o primeiro documento que fala sobre o Brasil. E à esquerda nós vemos algumas representações, umas pinturas representando aqueles encontros lá. Muito bem, então essa foi uma videoaula sobre as grandes navegações, mas no contexto português e espanhol, tá? Claro que os ingleses, franceses e holandeses, naquele mesmo tempo, naquele mesmo período, eles também tentaram ir para o Oriente, tentando uma passagem pelo norte ali, mas isso são assuntos para uma outra aula acerca das explorações dos holandeses e dos franceses em algumas regiões do Brasil aqui, mais precisamente Pernambuco pelos holandeses e Rio de Janeiro pelos franceses. Espero que tenham gostado dessa videoaula, deem aí o seu like, compartilhe com seus colegas aí, a gente se vê numa outra oportunidade. Lembre-se da camiseta, é uma maneira de divulgar o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos e nos vemos logo na semana na aula, tá? Forte abraço, galera, até mais!